Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, peço para você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, ativem as notificações do canal. Aí sempre que eu postar algo novo na plataforma, você será notificado. Também peço desculpa pelos barulhos externos que estão fora do meu controle. Bem, recados dados, vamos ao relato. E esse foi postado no grupo Contos da Escuridão por Reze Antes de Dormir, intitulado A Minha Sombra Assustadora. O que vou relatar foi a única experiência paranormal que eu tive. Foi algo que até hoje não consigo explicar e nem tenho ideia de como eu fiz aquilo. Se foi realmente eu que fiz, é claro. Eu moro em uma casa de tamanho médio de 2 andares. Eu não vou explicar como é a casa, só basta dizer que o meu quarto fica na frente da casa, no 2º andar. E a cozinha fica na outra ponta da casa, no 1º andar. Uma noite, nem era tão tarde, devia ser umas 9 horas. Eu estava sozinho em casa, no meu quarto, vendo televisão e decidi ir para a cozinha preparar algo para comer. Eu fiz um sanduíche para mim, coloquei no prato e fui levar para o meu quarto. Só um detalhe, isso aconteceu naquela época de racionamento de energia aqui em São Paulo. Então, a casa estava com as luzes todas apagadas. Como eu consigo andar em casa no escuro numa boa, eu apaguei a luz da cozinha e estava voltando para o meu quarto. Como ainda tinha algumas luzes da rua acesas, ainda dava para ver alguma coisa dentro de casa numa boa, mas não muito bem. Quando eu saio da cozinha, eu tive uma vontade de olhar para trás. E então eu olhei. Quase que sujei minhas calças ali mesmo. Tinha uma figura escura parada no meio da cozinha. A figura começou a andar na minha direção. Eu joguei o copo de refrigerante e o prato com o sanduíche nele e saí correndo. Quando eu cheguei na escada, eu olhei para trás e ele estava correndo atrás de mim agora. A essa hora eu já estava em pânico. Eu achava que tinha alguém na minha casa e pelo jeito estava correndo atrás de mim, ia me matar. Quando eu estava no topo da escada, eu olhei para baixo e vi a figura no pé da escada, olhando para trás. Eu pensei, pronto, tem mais um, tô morto. Eu disparei em direção ao meu quarto sem olhar para trás, fechei a porta. Foi aí que eu quase enlouqueci. Eu tranquei a porta e me afastei dela andando para trás, até chegar na janela, pensando que eu ia ter que pular lá para fora para me salvar. E aquela coisa que estava me seguindo simplesmente atravessou a porta. E não era qualquer coisa. Era eu. Era exatamente a minha imagem. Eu fiquei paralisado com aquilo. Não conseguia me mexer. Aí
A imagem virou para a porta, mexeu na chave e veio andando de costas até a janela onde eu estava, imitando exatamente todos os meus movimentos. Ela chegou onde eu estava e meio que entrou em mim. Eu fiquei assustado com aquilo e me joguei da janela caindo no gramado. Com isso, eu torci o meu pé. Quando os meus pais chegaram em casa com o meu irmão e me viram lá fora, eu que não ia entrar naquela casa sozinho, né? E perguntaram o que tinha acontecido. Como eu não tinha ideia do que havia ocorrido, né? Eu falei que achei ter visto alguém dentro de casa. Eles viram que eu tinha pulado a janela e que estava machucado e então acreditaram em mim. Meu pai chamou a polícia e assim que eles chegaram, entraram e falaram que não acharam ninguém e nem sinal de invasão. Meu pai foi na cozinha e viu o refrigerante, o sanduíche e caco de vidro por tudo quanto é lado. Então viu que eu não estava brincando, mas tirando isso, a casa estava em ordem, sem nenhuma janela quebrada, sem nenhuma porta arrombada, nada. Até hoje não tenho ideia do que aconteceu, mas me ver atravessando a porta do quarto foi algo que eu nunca vou esquecer. Créditos, relatos sobrenaturais. E aí, aterrorizados? O que vocês me dizem dessa experiência? Deixem suas opiniões nos comentários, pois isso pode revelar muito do que o relatante viu. Com respeito, sempre. E agora vamos dar prosseguimento ao vídeo com mais uma história aterrorizante. E esta foi postada por Adriana de Paula no grupo Histórias Assombradas, intitulado A Cura para a Infelicidade. Ele me acordou dizendo que hoje é um dia especial. Trouxe consigo alguns pães, um pouco de café em nossa cama, para ser mais romântico. Ainda falou que eu não precisaria me levantar, que iria deixar a casa pronta, uma vez que é o aniversário do nosso casamento. Estávamos na cozinha. Todos os móveis são brancos, pois é a minha cor predileta, mesmo que isso incomode ele. Este faz de tudo para me deixar contente. Meu marido Gabriel está lendo os jornais, enquanto eu o observo mexendo seus lábios e comecei a pensar o quanto minha vida é perfeita. Tenho o melhor marido do mundo, que é aquele tipo de cara que em todo bairro é o mais bonito. Todas as mulheres ficam no pé e ele está comigo, casado e feliz. Nós não tínhamos filhos, por mais que seja o sonho de Gabriel ter um garoto para ensinar a jogar bola. Eu disse que não queria cortes no meu corpo, uma vez que a minha mãe ainda tem a cicatriz do parto do quarto filho, que é a minha irmã mais velha. E eu não suportaria a dor de um parto natural. Ele concordou com paciência e pediu para que eu pensasse bem, que poderíamos adotar uma criança. Apesar da minha maneira de ser e das minhas ideias chatas, meu marido sempre está sorrindo para mim,
como se eu fosse perfeita a seus olhos. Certa noite eu acordei dizendo que estava ouvindo barulhos estranhos dentro de casa. Encostei-me em seu corpo para que o mesmo acordasse, pois é o homem da casa, e este continuou roncando como uma pedra. Levantei e caminhei com os pés descalços. O som era uma coisa constante, como algum tipo de gaita, e parecia que era acompanhado de vozes. Fiquei confusa. Não sou do tipo de mulher que tem medo de fantasmas e não gritaria igual uma garota indefesa caso algum tarado invada nossa casa. Procurei por todo lugar e não vi nada. Quando estava voltando para o quarto, luzes saíram do lado de fora, ofuscando minha visão, e eu gritei pelo meu marido, que apareceu rápido. Estava assustada. Gabriel perguntou o que aconteceu e eu disse. Ele olhou pela janela e falou que não tinha nada. Argumentou que poderia ser brincadeira de alguma criança ali local, e me levou para a cama novamente. Cada vez mais ele parecia tentar deixar a nossa vida perfeita, como ela já estava sendo, diga-se de passagem. Comecei a reclamar dos alimentos, dizendo que estavam com um gosto estranho. O meu marido apenas respondeu que iria trocar os alimentos e começar uma nova dieta, mesmo que não adiantasse. Não parava de imaginar como foi que nós nos conhecemos, dado que sou aquele tipo de garota mal ajambrada. Não cuidava do corpo e muitas vezes enjoava com quase tudo o que o meu esposo fazia para nós. Quando imagino muito sobre o nosso passado, a minha cabeça não para de latejar. E quando peço muito detalhes, Gabriel parece ficar um pouco aborrecido comigo, mesmo que respondesse educadamente. Nós quase sempre estamos em casa, dentro e trancados. Às vezes saímos para o jardim, onde ele fazia churrasco e convidava aqueles vizinhos típicos, aquela família perfeita que sempre entrega o bolo e dá um bom dia quando você coloca apenas um dedo para fora de casa. Apesar dos anos de casados, só agora fiquei incomodada com tudo isso, com a falta de fotos do nosso passado e da nossa casa, com um sorriso que ele está sempre carregando no rosto e as várias desculpas que dá quando pergunto sobre o nosso passado. A minha cabeça não para de latejar. Nenhum remédio faz efeito algum. E ir ao médico da família é perda de tempo, já que ele sempre argumenta que poderia ser por conta do meu início de miopia. Fiz um teste ao começar a passar dos limites de esposa, parando de cozinhar, dormindo no sofá sem agradar ele, sendo grossa. Isso tudo é ignorado pelo seu sorriso e a sua forma de tentar fazer com que tudo fique perfeito novamente. Com certeza não estou em coma em um hospital vivendo um sonho, senão o meu corpo não doeria e não sangraria com pequenos cortes que fiz no meu corpo para ter certeza de que não estou dormindo. O mais bizarro de tudo é que tudo o que eu preciso está dentro de casa e o meu marido, com o seu trabalho de meio expediente,
consegue sustentar a nossa casa em um bairro de classe média. Minha ansiedade estava voltando com a depressão que tive em quase minha vida toda. Não estou suportando mais guardar isso tudo. Pedi para que ele sentasse no sofá para que nós começássemos a conversar. Mesmo inventando desculpas, eu disse que era sério. E nós começamos. Fiz várias perguntas que ele dava respostas, como sempre, fez sem detalhes. E foi aí que as coisas ficaram estranhas. Perguntei se ele tinha me sequestrado e por algum motivo estava mantendo essa vida perfeita. Sua expressão mudou, espantando aquele sorriso alegre, e sua voz também se alterou. A minha cabeça não parou de latejar. Logo uma coisa mais surreal começou a acontecer. Quando os móveis e a aparência do meu marido começou a derreter rapidamente. Espasmos musculares, flashes de luzes em meus olhos fizeram com que eu despertasse deitada em uma maca. Minhas pernas e braços estão presos, tubos enfiados em todo canto do meu corpo, em todos os lugares. Nisso que parece ser um quarto bastante escuro. Há várias coisas anotadas em uma língua que eu não conheço. Gritei e alguém entrou pela porta. Na verdade, havia mais de uma pessoa. Aos poucos fui adaptando os meus olhos com aquilo que estava diante de mim. Não pode ser! O que está vendo aqui? São monstros com os olhos grandes, cabeças desproporcionais ao corpo, a pele acinzentada, sem roupas e segurando algo que parece ser um bloco de notas. Apesar dessas coisas não serem humanas, entendo o que eles falam. Um dos monstros colocou uma espécie de luz amarela nos meus olhos e ficou examinando aqueles tubos que estão entrando em meu corpo. Um deles, que parecia ser o mais importante, disse: teste falho, erro na cobaia número 5638. Iremos iniciar mais uma vez com a nova dosagem, ele disse, enquanto colocava mais um tipo de soro com a tonalidade azul no meu corpo. Fui ficando com muito sono e observando aquelas figuras olhando para mim, enquanto cada vez mais entrego-me ao efeito daquele soro. Sinto uma pancada no meu estômago e acordo assustado, como uma criança olhando para mim. Meu filho falando que hoje era o aniversário dele. Uma mulher ruiva com pele branca carrega um sorriso no rosto e diz que me ama. Fala que essa manhã será tão especial quanto as outras. Acho que sou o homem mais feliz do mundo. Autor desconhecido, fonte terror no Face. Eita! Pelo que vi aqui, ela ou ele, não sei, essa pessoa foi abduzida e os alienígenas criaram na mente dela ou dele uma vida perfeita. Na primeira vida, ela era uma mulher casada com um homem perfeito. Só que o efeito do soro não conseguiu manter a ilusão. Mas quando colocaram mais soro, ela voltou como se fosse outra vida. Dessa vez
a pessoa era um homem casado com essa ruiva e tinha um filho, ou seja, sempre manipulando para parecer que a pessoa tem a vida perfeita, sem se dar conta que na verdade está toda presa, entubada, cheia de sonda em um quarto alienígena, um quarto fora da Terra. É bem estranho pensar nisso, né, aterrorizados? Deixem suas opiniões nos comentários e se por acaso vocês conheçam histórias parecidas, enviem para o e-mail do canal para estarmos compartilhando com todos que por aqui passarem. E agora vamos para mais um relato. Relato esse que recebi via e-mail por alguém que não quer se identificar e colocarei nomes fictícios, nomes que acho bonito nos personagens. Angel. Era meados dos anos 80. E era uma noite em minha vida que ultimamente era como qualquer outra noite de um final de semana. Eu sempre ia com algumas amigas dançar num bailão. Tenho que lembrar aqui que eu morava no interiorzão de São Paulo, bem no interior mesmo. E na cidade tinha um clube country que tocava forrozão todos os finais de semana, só para contextualizar. Então, naquela noite, eu e duas amigas iríamos pro tal baile, forró, puxar um vaneirão até o dia clarear. Minhas amigas foram comigo, mas, excepcionalmente, naquele dia voltaram mais cedo para as suas casas e eu estava decidida a ficar até o dia clarear. Era quase 1h da manhã e um rapaz muito interessante chegou no baile. Um rapaz de padrões de beleza muito elevados. Eu nunca tinha visto um ser tão lindo. O rapaz tinha quase 2 metros, sem exagero, corpo másculo, olhos verdes escuros e um cabelo longo e liso cor de cobre. Sem contar que a pele dele também era acobreada, como um rapaz louro que trabalhe no sol. Papo vai, papo vem, conversamos. Foi assim estranho que eu me senti muito atraída por ele. Mas o mesmo não estava acontecendo com os rapazes do baile. Ou seja, qualquer homem que chegasse na cidade era visto como intruso, que ia roubar as meninas deles. E agora um homem praticamente perfeito, né? Ao ponto de vista feminino, era uma ameaça ainda maior. E foi aí que começaram as provocações. Parecia que todos os homens do baile queriam um motivo para cobrir o rapaz de pancada. Um passava, tropeçava, jogava cerveja nele. Outro vinha com gracinha para o meu lado. Até conhecidos de longa data que estudaram comigo na escolinha da cidade vinha folgar comigo para ver se o rapaz reagia. Ele, muito calmo, me chamou para irmos para um local mais calmo, para podermos conversar com mais privacidade sem tanta gente provocando. Eu olhei para ele com um pouco de receio de sair dali do salão e aqueles caras seguirem a gente. Mas ele não tinha medo. Ele olhou para mim e disse: "Vamos, minha prenda." Lembro como se fosse hoje. "Vamos, minha prenda." Ai, deixa eu voltar para o relato. Fomos então, né, sentir segurança nele e saímos de lá. E fomos para um pasto que ficava nos limites da cidade, onde ele tirou a sua jaqueta, forrou o chão
e começou a me mostrar as constelações do céu e conversar muito educadamente comigo. Em nenhum minuto me faltando com respeito. Não que eu não quisesse, né? Mas se eu demonstrasse, seria taxada como sem vergonha. Então fiquei ouvindo ele falar das constelações, de vidas passadas, um assunto até gostoso de ouvir, mas eu queria mesmo era outra coisa, né? Eram uns beijos calientes que não vinham de jeito nenhum. De repente ele se aproximou de mim e me roubou aquele beijo que eu jamais esqueci. Mas foi tudo o que aconteceu naquela noite. Logo ele recebeu uma pedrada na cabeça. Ele passou a mão e sua mão estava melada de sangue. Ele ergueu os olhos para a lua e viu um reflexo amarelo nos seus olhos, coisa de fração de segundo. Foi quando começou-se a juntar os homens do baile, provocando. Alguns estavam armados com paus, outros com facas, outros com pés de cabra, falando para ele de jeito agressivo que ele iria se arrepender de chegar na cidade dos outros catando o que não era dele, roubando as moças da cidade, entre outros absurdos. Angel, eu não era de ninguém, eu era uma moça livre e desimpedida. Logo um dos caras deram com o pé de cabras na costela dele e eu senti um medo por ele. Foi quando ele mandou eu ficar quieta e me afastar o máximo possível, quando de repente ele tomou outra paulada no meio das costas e os caras juntos naquela covardia agredindo o rapaz que de repente, sabe, ele levantou de um jeito como se esticasse o corpo todo, erguendo as mãos para cima, olhando para a lua cheia. Ele disse umas palavras incompreensíveis e deu um urro tão forte que chegou a gelar a minha espinha. Nisso ele já começou a dar tapas, jogando os rapazes para longe, longe mesmo, Angel. Foi quando notei que uma pelagem acobreada, assim como seus cabelos cresciam por seu corpo, garras enormes onde antes eram mãos. Ele ficou parecendo um monstro, uma mistura de cachorro e homem, e muito maior do que ele já era. Se antes ele beirava os 2 metros, ele passou dos 2,5 metros, parecendo o formato de um corpo de gorila. Deixa eu explicar. Um cachorro com um corpo de gorila, se é que vocês me entendem, e ao mesmo tempo parecia um homem. Aquilo uivava, rosnava, grunhia com um som indescritível e ia para cima dos rapazes. Alguns conseguiram fugir e outros foram despedaçados. Eu não ouvi, não consegui fugir para o mais longe possível, como ele me pediu, pois estava paralisada. Depois de despedaçar uns 3 ou 4 dos até então moradores da cidade, ele veio em minha direção. Quando pensei que seria o meu fim, ele começou a se contorcer e voltou a ser aquele rapaz de antes. Estava todo machucado, lanhado e completamente nu. Ele deitou com a cabeça no meu colo e, por incrível que pareça, eu achei aquilo a coisa mais natural do mundo. E começou a acariciar o meu rosto com as mãos grudentas de capim e sangue. E me disse que aquela era a maldição. Toda cidade que ele ia, ele era perseguido e caçado, devido a um pacto que ele fez para curar um câncer que ele tinha. Ele procurou ajuda
e não sabia que quem o ajudou é alguém que ele não sabe que tipo de ser ou coisa que era. Mas desde que ele obteve a cura, toda vez que alguém o tira do sério, ele acaba virando a besta. Só que ele faz de tudo para evitar confusão, fugir de confusão, mas com a cura também veio essa beleza fora do normal que também parece ser acompanhante da maldição, que causa ira e inveja em todos os outros rapazes. Quando o dia clareou, ele se levantou, vestiu as suas roupas e do mesmo jeito que apareceu, desapareceu. Eu mudei de cidade, sumi no mundo, pois eram muitas perguntas feitas a mim sobre a criatura. E também fiquei com a fama da mulher que ficou com o diabo. E Angel, hoje eu sou avó e ele também. Tive uma filha desse relacionamento e hoje tenho um netinho lindo. Minha filha não tem nada de monstruoso, tem cabelos acobreados como o pai e os mesmos olhos verdes, não tão lindos, não tão intensos, mas verdes. E meu netinho, sim, esse nasceu a cópia exata daquele lobisomem de história amaldiçoada que, por ter um câncer terminal, acreditou, creio eu, num ser paranormal. Bem, espero que não me julguem, a história parece louca, né? Criando uma história para o assassino que desapareceu, deixando-me embuchada. Mas não, juro que tudo aconteceu como relatei. E nunca mais me apaixonei. E espero que, se esse licantropo estiver ouvindo a minha história, ele saberá de quem se trata e saberá que sempre em noites de lua, às vezes vou com a minha filha e com o meu neto observar a lua nos limites daquela cidade que hoje tem um lindo lago e não é mais abandonada, deserta. E sonho encontrá-lo, pelo menos mais uma vez, se ele ainda viver nessa terra. Beijos, Angel. Não posso me identificar, pois serei taxada de maluca. Até um próximo relato. Quem sabe meu próximo encontro com o licantropo. Meus aterrorizados, bem interessante, não é mesmo? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Eu dei um Arala Angel na história, é claro, que ela me pediu para contar como se fosse um conto. E, enfim, diga aí o que vocês acharam, com respeito, é claro, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilha esse vídeo, ativem as notificações do canal. Tudo isso ajuda aí muito, hein? Vocês não têm noção. Agora, você que puder e quiser ajudar o canal Angel Black, você pode estar se disponibilizando do Super Chat, Super Stickers, do Valeu e também via Pix. Lembrando que toda ajuda é muito bem-vinda, seja ela o quanto for. E eu já agradeço de coração. A chave do PIX vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário do vídeo, hein? Gratidão! Se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, como a nossa nome fictício, hein? Alicia fez nesse último relato, ficarei honrada em compartilhar com todos que por aqui passarem. Você pode estar enviando para o e-mail do canal, que é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas e vai estar anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário do mesmo. Se você não quiser se expor,
como a nossa querida última relatante, escreva isso no relato e eu garanto o seu anonimato e de todos os outros envolvidos. Se você quer que eu divulgue os seus trabalhos, podem estar enviando que eu narrarei te dando os créditos, divulgando seu vlog, sua página, seu canal, seu livro, seu grupo, enfim, o seu trabalho, como eu disse. E se você quer ter o seu relato transformado em conto por mim, me dê permissão, como nossa última relatante fez, e eu estarei aqui contando sem tirar a veracidade e nem a essência do mesmo. Bem, na descrição do vídeo você vai achar muita coisa interessante, assim como também se você fuçar lá e explorar, maratonar as playlists do canal que estão recheadas de vídeos. Lá você vai encontrar uma ou outra história que vai te arrepiar o pelinho do sovaco. Se quiser também, aproveitando a deixa, você pode prestigiar meus outros canais e me seguir nas redes sociais, pois é muito bom estar com vocês, hein? Vocês nem imaginam o quanto, mesmo que virtualmente. Quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito, tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho, mas principalmente quero agradecer a todos vocês, meus aterrorizados, por estarem aqui, sempre comigo, sempre segurando a minha mão e tornando esse sonho do canal Angel Black Contos de Terror a mais linda e doce realidade. Gratidão! Obrigado por vocês existirem e fazerem parte da minha vida. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Amo vocês demais, vocês sabem, né? Fui!